em nome do movimento Pedagogia das Virtudes e da Embaixada da Bolívia, e iniciamos neste momento o 37º Seminário do Movimento, hoje trazendo o tema A Paz como Caminho para a Regeneração Humana e Planetária. Reflexões sobre o livro Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Dito isto, convidamos o Dr. Ulisses Riedel para compor a mesa. Ulisses Riedel é advogado, presidente da União Planetária e da Fazenda Escola Bonaspero. É escritor, empreendedor social, conferencista internacional, tendo proferido palestras nas Américas, Europa e Ásia, abordando temas que envolvem espiritualidade, filosofia, autoconhecimento, comunicação positiva, cidadania, direitos humanos e ética nas relações humanas. Convidamos para compor a mesa a arquiteta e urbanista, pós-graduada em gestão ambiental em cidades e pró-reitora de meio ambiente da Unipaz, Regina Fittipaldi. Convidamos o excelentíssimo senhor embaixador José Kim Franco, ex-ministro de Infraestrutura, ex-vice-ministro de Transportes da Bolívia, docente da Universidade Gabriel René Moreno, com formação em Engenharia Civil e, atualmente, embaixador do Estado Plurinacional da Bolívia no Brasil. Antes de começarem as falas, gostaria de chamar o diretor da União Planetária, Fernando Gramassini, para falar algumas palavras. Então, de forma muito breve, o movimento Pedagogia das Virtudes surgiu em meados de 2013, no âmago, no seio da União Planetária, que é uma organização voltada para uma cultura de paz, para direitos humanos, sustentabilidade, tudo aquilo que transformaria o mundo, um novo modelo civilizatório. E aí, aos poucos, o Dr. Ulisses Riedel foi encabeçando o processo e surgiu a ideia da Pedagogia das Virtudes, que tem tudo a ver com a União Planetária. E aí, uma das peças de divulgação da Pedagogia das Virtudes são os seminários. Então, é com muito gosto que nós recebemos vocês. Afiliem-se à União Planetária, nós estamos à disposição. Tem também a presença da doutora Wanda, esposa do doutor Ulisses, que é uma figura central na União Planetária. Eu tenho o grande prazer de chamar a embaixadora de El Salvador, a doutora Diana Marcela Vanegas, que também assumiu espontaneamente um compromisso de ser embaixadora da União Planetária junto às outras embaixadas, o que, mais uma vez, a gente lhe agradece. Muito obrigado. É com imensa alegria que me dirijo a todos vocês, não como a embaixadora de El Salvador, que todos vocês conhecem, mas sim como Diana Vanegas, salvadorenha, diplomata e cidadã do mundo, na minha qualidade de embaixadora da União Planetária. Dizer que acredito firmemente que o mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais fraternidade, de mais unidade, de mais solidariedade, objetivos que a União Planetária busca promover, e é por isso que participo como voluntária dessa iniciativa, com muita alegria, com muita humildade, mas também com a firme convicção, com muita esperança, com muito entusiasmo e com muita fé, que podemos ajudar a encaixar a humanidade a um estado de maior humanismo. Nesse contexto, aproveito para cumprimentar aos membros da mesa de honra e, em nome deles, gostaria de cumprimentar a meus caros colegas da equipe da União Planetária, neste 37º Seminário da Pedagogia das Virtudes, analisaremos o universal livro Guerra e Paz,
do escritor russo León Tolstói, e analisaremos a paz como único caminho para a regeneração humana e planetária. Como dizia o grande escritor Mário Vargas Llosa a respeito ao livro Guerra e Paz, trata-se de uma obra que reflete a força com a qual os episódios estão escritos, a emotividade, a inteligência com a qual a história se desenvolve, a beleza das descrições, a variedade de tipos humanos que desfilam pelas suas páginas, tudo tão convincente que o leitor tem a sensação de que aquele não é uma novela, mas sim uma realidade humana inteira feita palavra. Mas o valor do livro radica fundamentalmente no seu humanismo, que nos permite realmente realizar uma reflexão respeito ao estado de paz, entendido como um estado a nível pessoal e social, caracterizado pela existência de equilíbrio, pela existência de estabilidade entre todas as partes de uma unidade. A paz tão complexa e às vezes pouco compreendida é sem dúvida uma aspiração da humanidade. Diversas culturas manifestam sua aspiração pela paz, fato que se manifesta em termos como shalom no hebreu, salam no árabe, ou nos cumprimentos de paz no cristianismo, a paz esteja convosco. Desde o ponto de vista do direito internacional, nós falamos de paz como aquela condição de ausência ou de inexistência de guerra. E, inclusive, o mundo conta com um índice de paz global que tenta medir os níveis de paz nos países do mundo e de identificar as forças que promovem a paz. Porém, além das visões políticas, além das visões legais sobre a paz e a guerra, eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente escuta falar de paz, devemos de transcender a visão de paz como ausência de guerra, como ausência de violência, como ausência de inimigos, como ausência de conflitos, e deve pensar-se na paz como uma condição pessoal, uma condição necessária para garantir a paz no mundo exterior. Gosto muito da frase de Tolstói, que menciona que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. E é por isso que quando falamos de paz, sem dúvida eu gosto da visão que promove que a paz interior só pode ser alcançada da perfeita comunhão com Deus. Por exemplo, o cristianismo promove que a comunhão com Deus é fonte de serenidade, fonte de alegria, de tranquilidade, em definitiva, um oásis de luz e amor, e que a falta de paz no mundo procede da falta de paz no interior do homem. Não quero mais me alongar, queria unicamente fazer algumas provocações para todos vocês em relação ao tema que vai ser analisado nesta 37ª edição da Pedagogia das Virtudes. Tenho certeza que nesta noite teremos, como sempre, um maravilhoso espaço de encontro, reflexão e intercâmbio sobre esse ideal tão desejado que é a paz. Muito obrigada, muitas graças. Eu quero expressar, em primeiro lugar, a minha profunda alegria de estar aqui em território do Estado Plurinacional da Bolívia e agradecer ao seu embaixador, José Kim, pela oportunidade maravilhosa de nos reunirmos aqui no mesmo propósito, porque todos nós aqui, com certeza, somos buscadores de um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de fraternidade, um mundo de solidariedade humana, e todos nós perplexos diante do que vemos presente na humanidade e também no passado da humanidade, nos perguntamos onde erramos, onde
podemos mudar, onde está o caminho, onde estão as luzes. A princípio, eu vejo que todos nós ficamos um pouco perdidos, porque habitualmente nós estamos acostumados, nós, a humanidade inteira, estamos acostumados a seguir os costumes da época. Se os costumes da época é de que haja escravidão, nós vamos achar natural escravidão. Se o costume da época é que hajam guerras religiosas, nós vamos achar natural que existam guerras religiosas. E, no momento atual, nós vivemos ainda no mundo em guerras, no mundo em conflitos, conflitos de muita natureza, e passamos até a achar natural algo que é absolutamente fora da naturalidade. Eu me lembro sempre de uma frase do Papa Francisco, abençoado Papa, que tem trazido tanta luz para a humanidade, que ele, quando esteve aqui no Brasil, ele, entre as múltiplas coisas que ele disse, uma delas que ele disse foi: a globalização da insensibilidade nos fez perder a capacidade de chorar. Para quem conhece um pouco, pela sua vivência, a miséria que existe no mundo e no Brasil, nós vemos que é terrível que nós tenhamos que passar por pessoas que estão em estado da mais absoluta vulnerabilidade, como se não tivéssemos nada a ver com isso, como que isso não é um problema meu, como isso é um problema do Estado, é um problema dos políticos e é um problema aí do mundo, quando é um problema de todos nós, de cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelo mundo em que vivemos. Cada um de nós somos responsáveis por nossas ações, por nossas omissões, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pela falta de, muitas vezes, atuar de uma forma ousada para transformar esse mundo, porque esse mundo depende de nós. Nós somos as mãos de Deus para fazer esse mundo melhor. E dentro do tema que nós temos de hoje, em que nos lembra Guerra e Paz, de Leon Tolstói, essa obra maravilhosa, gigantesca, que se sente a pujança da emoção, da vibração da emoção, nós vemos um dos primeiros pensadores, um dos primeiros filósofos, um escritor, no caso, um romancista, dar um destaque significativo para a sensibilidade. Entre as múltiplas frases e ensinamentos que nós vemos em sua obra, uma das que mais me chamou a minha atenção é quando ele diz que o mundo não pode ser regido apenas pela razão. A razão é muito importante, mas a razão ela é fria. A razão não transita exatamente com a sensibilidade. Usando apenas a razão, os seres humanos têm criado muitos problemas no mundo. E o mundo precisa de sensibilidade. Sensibilidade que significa amor, amor, amor mesmo. Essa palavra um tanto desgastada e tanto adulterada pela nossa sociedade, tanto adulterada, porque quando se pergunta a uma pessoa se ama outra pessoa, sim, ela faz tudo por mim, ela faz isso, faz aquilo, me dá vantagens dessa ou daquela maneira. Nós confundimos muito o amor com o utilitarismo, quando o amor não tem nada a ver com isso. Amor é a expressão do coração de nós, sem ter porquê, sem ter porquê. Não tem porquê. Nós temos que ter amor pelas pessoas, pela humanidade, pelos entes que amamos mais próximos, sem ter um porquê. É porque temos que buscar ser amor, não simplesmente
dar amor, mas muito mais do que dar amor, é ser amor, é vivenciar o amor. E eu fico tão feliz de estar aqui, nessa embaixada de um Estado plurinacional, porque, sem desfazer de nenhum dos outros, eu vejo na Bolívia um exemplo para a humanidade na vanguarda do que a humanidade precisa. É um Estado que, de uma certa forma, silencioso, trabalha, mas que não tem problemas com o PIB, porque o seu PIB está muito bem, está muito significativo. Acaba de aprovar uma Constituinte em que reconhece o direito da terra, da Mãe Terra, como é chamada, a Pachamama, a Mãe Terra, cria uma defensoria dos direitos da terra. Olha que coisa fantástica, que coisa bela. Um país que mais de 50% dos seus parlamentares são mulheres. São mulheres. E nós sabemos que a mulher é a expressão da sensibilidade. Claro que o homem deve ser também, mas a mulher, por natureza, ela é sensibilidade. E ela, sendo, por natureza, sensibilidade, e tendo uma presença tão forte dentro do parlamento da Bolívia, ela cria essa condição de amor à terra, de amor a todos, e essa ideia inclusiva de um Estado plurinacional, porque ordena, inclui todas as etnias, toda a mentalidade existente dentro da Bolívia. Isso são coisas fantásticas. Eu sinto que este fórum que nós estamos aqui hoje, na minha percepção, tem uma importância gigantesca. E tem uma importância gigantesca porque uma percepção um pouco mais profunda pode nos trazer com clareza de que o mundo é o que são os seus valores. Se os valores de uma civilização nesse planeta têm sido de vencer o outro pela força, de competir e de ganhar em relação ao outro, de vencer até no comércio da guerra, e no comércio da guerra, também da guerra real, de armas. Se esses valores são tidos como os valores normais da sociedade, e como é muito visível o do respeito às mulheres, do respeito aos povos, se esses valores são equivocados e vivemos uma inversão de valores, o mundo está todo absolutamente confuso e desorientado. E como é que nós podemos, nesse mundo tão desorientado, mudá-lo? Qual é o caminho? Onde é que está a trilha que pode nos levar a essa mudança? E dentro de um estudo mais profundo, nós vamos perceber que todos os problemas do mundo têm a mesma origem. Seja o problema da fome, o problema da miséria, o problema do desemprego, o problema da saúde, o problema do meio ambiente, o problema da violência doméstica, o problema da violência entre pessoas, o problema de guerras entre países, todos têm uma única raiz, que é a falta de virtudes. Uma humanidade virtuosa, uma humanidade altruísta, que esteja sempre pronta a colaborar, a cooperar, a ajudar, não terá problemas. Uma humanidade com essa característica, todos os problemas são solucionados. O grande equívoco é ainda a mentalidade vigente, ainda predominante, mas com uma perspectiva de que possa ser rapidamente ultrapassada, de uma visão, de um separativismo,
de que nós somos separados uns dos outros e que devemos cuidar de nós. Essa ideia separativista, ela nos leva a uma ideia de que o outro é o nosso concorrente, de que o outro é o nosso inimigo. Mas é uma ilusão a separatividade. Nós, para vivermos, dependemos do outro e dos outros. Nós não temos significado de vida isoladamente. E até do ponto de vista externo, nós não vivemos sem o ar, que é comum, não vivemos sem a água, que é comum a todos, não vivemos sem a natureza, não vivemos sem as plantas, não vivemos sem os insetos que polinizam as plantas. Nós dependemos de todo mundo, nós compomos uma unidade com o mundo inteiro. E dentro dessa percepção de que não existe o outro, que o outro está em nós e nós fazemos parte do outro, é que está a raiz de percebermos que temos que andar de mãos dadas, com uma cooperação, com uma forma inteligente de agir e de atuar. E nesse seminário, nós tratamos da regeneração humana e planetária. Então, essa regeneração planetária, ela depende da regeneração humana. Enquanto nós acharmos que podemos pensar do jeito que quiser, sentir do jeito que quiser, porque é um problema meu, essa palavra, problema meu, é um equívoco. Nós fazemos parte de uma unidade e temos a responsabilidade de que essa parte que somos nós seja a mais pura, a mais perfeita, a mais digna, a mais correta, a mais amorosa, a mais integrativa dentro dessa vida social. Então, essa percepção, que nos parece também um pouco difícil de que seja alcançada por uma humanidade gigantesca, eu penso que não, porque a humanidade, pelo contrário, ela está, na sua grande totalidade, ansiosa por uma visão de mundo e uma visão de perspectivas para o mundo, fora daquelas que temos vivido, que é de disputa, de luta e de conseguir isso e dos meus direitos. Não que seja errado se cuidar dos seus direitos, mas é importante que, junto com os meus direitos, nós possamos, mais do que isso, reconhecer o direito de todos, a igualdade. Isso é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia, ela precisa ser, acima de tudo, ética. Ética. E, sendo ética, ela tem que ser humana, ela tem que ser solidária, ela tem que ser com princípios e valores diferentes. E eu sinto que, na medida em que nós temos aqui esse encontro maravilhoso nesse Estado plurinacional da Bolívia, e que nós atuamos amanhã, e já tivemos outro dia um seminário em El Salvador, em outras embaixadas, na medida em que essa ideia ela vá ganhando corpo, essa ideia ela tem a grande probabilidade de se transformar em verdadeira em algumas décadas. Se nós olharmos para o passado, não muitas décadas atrás, um exemplo, podemos citar muitos deles, mas uma moça solteira que ficasse grávida, ela era repudiada pela sociedade como uma moça perdida, uma coisa insana, mas era a realidade nossa de poucas décadas atrás, e que hoje já foi vencida essa ideia tola, insana e até desumana. Da mesma forma, daqui a algumas décadas, nós podemos transformar essa mentalidade existente de que é preciso lutar um contra os outros para criar a nova mentalidade que temos que estar juntos, todos nós, uns com os outros. E que quanto mais embrutecido estiver a pessoa, maior deve ser o nosso cuidado, a nossa sensibilidade para soerguê-lo, para ajudá-lo a sair daquele estado que ele está.
E, com isso, nós, pela regeneração pessoal, nós vamos buscar a regeneração coletiva, a regeneração planetária. Mas, para isso, é preciso, acima de tudo, que a gente acredite nisso e perceba que a mentalidade, os valores existentes, eles é que definem a sociedade e que cada um de nós deve querer ser um herói do bem, um herói verdadeiro, um herói que está trabalhando pelo bem da humanidade e não o herói simplesmente de guerras e de matanças que aí estão, mas mais um herói do bem, cada um de nós, porque nós temos esse poder e precisamos apenas disso, de ter sequência, que um trabalho dessa natureza não se interrompa, ele se faça hoje, amanhã e depois, e que cada um de nós possamos ter a clareza absoluta que nós temos que ser exemplos para os outros e para o mundo. É isso. Queria agradecer profundamente esse convite para estar aqui com os senhores, nesse espaço especial, que é a Embaixada da Bolívia, né? Um país que eu visitei e fiquei profundamente emocionada pela força, pela beleza da cultura, pela força da forma... Isso aqui, por exemplo, quando eu entrei, eu olhei e falei, ai, meu Deus, olha que coisa extraordinária isso aqui. E quando a gente está lá, a gente vê as mulheres, né, tecendo, tingindo, de uma beleza extraordinária. E, como Ulisses muito bem pontuou, é um país que trouxe para a sua Constituição a Pachamama, a Mãe Terra, como de direitos, né, direitos como os humanos. Então, eu assim, reverencio profundamente a sua Constituição por essa conquista, né? E gostaria de dizer que, vejam bem, que nós vivemos num momento realmente, como Ulisses bem colocou, de profunda fragmentação. Nós somos a Terra, né? Então, o direito da Terra é o direito de todos os filhos e filhas da Terra. Então, se a Terra adquire um estado de direito de manifestar-se com sua diversidade, esse direito é extensivo a todos os seus filhos e filhas. Então, esse pressuposto é de uma beleza e de um novo significado, acena com uma outra perspectiva para nós do que seja pertencimento. Talvez esse seja uma das grandes possibilidades da gente redesenhar a nossa forma de se relacionar uns com os outros, com a Terra, consigo mesmo, a partir dessa reflexão sobre o pertencimento, né? Que nós, por exemplo, você não pode dizer que o seu coração é um passageiro seu, que o seu fígado é um passageiro seu, que seu pé é um passageiro seu. Não. Todas as partes são você. E cabe a você promover o cuidado, promover o equilíbrio dinâmico para que você tenha saúde e que você possa viver e expressar o ser que você é. Então, essa diversidade que cada um de nós sintetiza e que se expressa não apenas porque temos o polegar com uma impressão digital diferente uns dos outros, mas porque cada um de nós, de fato, é uma representação, uma síntese da grande diversidade que contém e expressa essa Pachamama. Que nós, depois de anos de evolução desse planeta, né, 4 bilhões de anos evoluindo, surgiu o ser humano. 99,9% do que a gente vê hoje como realidade estava aqui, quando a gente surgiu como Homo sapiens, né?
Então, vocês vejam bem que é um processo de vida no qual a experiência da vida por ela mesma busca fundamentalmente o quê? Um equilíbrio dinâmico para prosseguir. Esse equilíbrio dinâmico é a paz. A paz é um equilíbrio dinâmico. Preste atenção em você. Quando você está em paz, quando você manifesta sua inteireza, quando você tem uma sensação de que você está na sua inteireza, você está satisfazendo as suas diferentes demandas físicas, emocionais, psíquicas, do seu potencial relacional, dos seus afetos, né? Então, é uma complexidade que faz você dizer: ai, que bom, eu estou num estado de paz. Esse estado de paz é a convergência em equilíbrio dessas diferentes faces que nos fazem existir, que nos fazem estar no mundo, né? Como expressão dessa construção evolucionária de bilhões de anos. E, voltando agora ao nosso tema, que tem que fazer um link com Leon Tolstói, eu devo confessar a vocês que eu tive um desafio, porque eu li esse livro quando eu estava no científico, né? Nós estávamos, na minha época de estudante universitária, eu sou arquiteta na Universidade de Brasília, então nós queríamos ler todos os autores que promoviam reflexões sobre essa construção do que seria um mundo humanista, né? Desses valores humanistas. E devo dizer a vocês que, nessa época, falar em humanismo era quase feio, né? Porque nós vivíamos numa época de uma ditadura militar em que os valores humanos eram vistos como uma subversão, né? Você reivindicar valores, né, muitas vezes podia soar como uma subversão. Então, justamente como nós queríamos ser subversivos, nós queríamos ler todo mundo, né? E especialmente um escritor russo, como Leon Tolstói, né? Então, Máximo Gorki, Leon Tolstói, todos esses autores faziam parte dos nossos círculos de leitura. Então, eu tinha lá meus 20 anos, quando eu li, e quando Janaína me falou, olha, o tema é a partir, eu falei, nossa, como é que eu vou resgatar essa memória, né? Mas acontece que, para minha surpresa, quando eu me debrucei sobre essas memórias, eu fiz uma conexão tão profunda, novamente, com essas memórias, porque foi um dos livros que me tocou profundamente, justamente em alguns aspectos que hoje continuam tão presentes quando estavam naquela época, né? A gente sabe que, se você lê um livro num determinado momento da sua vida e você lê ele de novo, é outro livro, não é aquele que você leu. Acontece que as memórias, agora, elas foram processadas por mim, pelo meu coração. Então, eu integrei os valores e aquilo que é trazido pelo Leon Tolstói, né, e através do seu personagem principal, que é o Pierre, né? E, na verdade, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, e interessante que eu lembro que, na época, havia a gente discutia essa coisa do... Isso está também colocado, né, na biografia do Leon Tolstói, porque a palavra paz, em russo, tem o mesmo som de mundo, né? Mundo e paz tem uma sonoridade semelhante. Então, vocês vejam que interessante, porque o equilíbrio dinâmico, justamente, para que haja vida, é a paz. Então, nessa perspectiva, você falar guerra e mundo ou guerra e paz tem uma subjetividade, uma sutileza que integra esses aspectos, porque o mundo é o espaço de convivialidade. O mundo é o espaço de expressão de cada um de nós e de cada um dos seres que convivem e estão conosco nesse mundo. Então, um estado de paz dinâmico, na obra de Leon Tolstói, pressupõe toda aquela construção
das diferentes personalidades, dentro dos diferentes cenários, dentro das diferentes demandas de cada um, né? Como nós hoje. Por isso que ele é um livro atemporal, porque, apesar dele estar inserido, né, no século XIX, os valores humanos, os aspectos que ali são enaltecidos, eles estão tão presentes quanto hoje, nas nossas reflexões, no nosso desejo de levar para o mundo o nosso melhor, né, de levar para o mundo aquilo que a gente entende como sendo a nossa melhor forma de participação, levando o potencial individual e respeitando o potencial do outro, né? Então, eu fiquei pensando, quando eu fui resgatando minhas memórias, e eu fiz uma reflexão interessante. Leon Tolstói, quando ele escreveu esse livro, ele não tinha a imagem da Terra que a gente tem. Essa imagem da Terra surgiu quando o Gagarin olhou do espaço e disse: a Terra é azul, ela é uma bola, né? A nossa Terra, a nossa casa é azul. E depois, outros astronautas disseram: daqui do espaço eu não consigo ver fronteiras. Eu não consigo distinguir a humanidade da Terra. Daqui do espaço, tudo é terra. Como que nós, vivendo numa diminuta esquina do universo, não podemos ser capazes de resolver aqui as nossas diferenças? Quando sabemos que são justamente as nossas diferenças a nossa grande riqueza. Eu trago como exemplo essa linda toalha. Vocês imaginem se ela fosse de uma cor só. Sem graça. Podia ser até linda, mas não seria tão pungente, tão bela, tão atraente para os nossos olhos como ela, né? Então, as nossas diferenças são esse colorido. É esse colorido que, justamente, nós precisamos aprender a conviver, a respeitar, né? Que cada um de nós tem uma escuta. E, nesse sentido, é bom lembrar também que o Pierre, que é o personagem principal do Guerra e Paz, o sobrenome dele também significa sem orelhas, né? Então, o que me chamou a atenção, eu falei, gente, por que será? É um nome de lá, né? Talvez seja porque o Leon Tolstói queria expressar para o seu personagem que ele fez todas as travessias, viveu infernos e céus, atravessou desertos e oásis, né, até encontrar o verdadeiro amor do lado da Natasha, porque ele tinha uma escuta aberta. Uma escuta aberta. Então, assim, nessa perspectiva de nós nos considerarmos como seres que pertencemos à Terra, somos filhos e filhas de Pachamama, resultado de um processo evolutivo que integra a água, integra calor, integra a terra, integra o ar, integra o som, numa extraordinária biodiversidade que, de vulcões incandescentes do início dos tempos, hoje nós temos beija-flores, a flor do maracujá, o canto do bem-te-vi, tudo vindo de uma mesma fonte, através de processos de diferenciação evolucionários. Então, esse processo de guerra e paz, equilíbrio e desequilíbrio, dia e noite, são desafios que a condição humana lida desde que nós olhamos para o mar e dissemos, uai, mas o mar vai e vem, vamos chamar de maré. Uai, por que o céu ficou escuro, de repente ele estava claro? Vamos chamar de dia e noite, né? Por que eu botei essa semente aqui e, de repente, saiu essa árvore, né? Por que eu namorei e, de repente, minha barriguinha ficou grande e eu tive um filho? Então, todo o processo de vida, morte e vida, de conexão com esse planeta, com esse espaço, mundo de guerra e de paz, é um processo de aprendizado constante. Então, eu acho extraordinário, como disse Ulisses, quando a gente tem a oportunidade de estar junto assim, porque, na verdade, todos nós temos que nos colocar nesse momento, nesse lugar,
de aprendizes de uma convivialidade para uma outra perspectiva. Porque agora nós sabemos, nós temos mais informações que Leon Tolstói para falar sobre guerra e paz, sobre convívio, sobre os desafios, sobre celular, sobre a composição da água, que agora a gente já sabe que tem mais um estado, né? Sobre as pesquisas científicas que nos apontam outras soluções, sobre a agrofloresta, sobre a nossa multiculturalidade e o que significa toda essa riqueza. Então, nosso desafio é justamente integrarmos esses diferentes aspectos, não para transformarmos as coisas em algo maciço, linear e igual. Isso seria muito absurdo e seria contra a própria vida. Então, nosso desafio, nesse momento, e os desafios contemporâneos, eles fazem um convite para nós. Eles são um convite para cada um de nós, né? E o convite é para que a gente manifeste a nossa inteireza. Como a gente entende que o nosso estado de paz é um estado de inteireza, então, talvez o que a gente possa desejar realmente seja que a gente comece a desenvolver projetos de educação que promovam a que o ser humano se reconheça na sua força e beleza, que o ser humano se reconheça como um ser de razão, de sensação, de sensibilidade e de intuição. Que o ser humano se reconheça como um potencial extraordinário e possamos desvelar o projeto humano. Que, na verdade, o projeto humano, o projeto humanidade, ele está em Gênese. Nós estamos nos desvelando a cada dia, uns para os outros, né? Então, quando a gente pensa na paz como a possibilidade de um resgate para uma perspectiva de futuro harmonioso, solidário, fraterno e ético, como disse Ulisses, isso pressupõe um pacto ético nosso, conosco mesmos, e com toda a irmandade que nos fazem ser mundo. Então, lá na Universidade da Paz, nós trabalhamos a paz em 3 dimensões. A paz consigo, né? A paz com o outro, que é a paz na sociedade, e a paz com a natureza, né? Mas essa experiência, que a gente divide em 3 abordagens de paz, na verdade, é uma só. Eu não posso falar em natureza fora sem me lembrar que, dentro de mim, eu tenho todos os rios do mundo, eu tenho o meu pulmão, que é formado pelos galhos das árvores, igual aquela sibipiruna que eu vi quando eu parei o meu carro. Entende que nós temos nos nossos corpos os minerais que nós vemos nas montanhas da Terra, nas montanhas da Bolívia, né? Então, falar em paz consigo pressupõe o reconhecimento dessa vastidão na síntese humana. Na síntese humana, né? E essa síntese humana expressa no corpo como filho e filha, esse DNA que a gente recebe para respirar, para se locomover, para se reproduzir, para dormir, enfim, para viver, ele tem uma subjetividade. Ele é capaz de amar, de se enternecer, de ter tristeza, de ter alegria. E não se preocupe, porque se você ficar triste, as suas águas, assim como as águas dos oceanos, vão transbordar dos seus olhos, de tristeza ou de alegria. Então, nós somos capazes de transbordamento, né? Nossas emoções e a nossa inteligência, que tudo o que nós sabemos hoje, nós construímos. A humanidade não tem alguém lá na frente dizendo, vem por aqui, ó, o caminho melhor é aqui. Não. Esse é um exercício de humildade, né, de um aprendizado, de um convívio harmonioso, solidário e fraterno consigo e com os outros. E o reconhecimento a essa mãe generosa que nos acolhe, né, e que nos faz viver, que nos permite termos nossos filhos, que, aliás, queria dizer que no meu currículo esqueceram de colocar o item mais importante para mim, que eu sou mãe de Adriane e Eduardo e sou avó de Isabela, Gabriel e Cael. Esses, para mim, são os itens mais importantes do meu currículo, porque eles transparecem que eu sou um ser humano, né? Humano de humus, daquele que vem da terra fértil, de onde desabrocha as coisas,
né? De onde brota o que vem. Então, acho que talvez para nós experimentarmos a paz que tanto desejamos, que a gente possa fazer esse convite interno, né? Se perguntar, ok, Gandhi que dizia, né, a paz começa com você mesmo, dentro de você, né? Então, vivencie essa terra que você é, essa Pachamama que você sintetize, né? Reconheça-se como uma síntese também do universo que você é. Você é um filho das estrelas, né? Você é o resultado de um processo evolutivo de bilhões de anos, que em você, hoje, se manifesta assim, nessa irmandade, né? De homens e mulheres, de crianças, de jovens, no fundamental, todos desejando algo que se pode sintetizar numa palavra: ser feliz. Qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, se você perguntar para um ser humano o que ele deseja, ele vai dizer, eu desejo ser feliz. E a gente sabe que esse estado de felicidade também ele está associado a um estado de inteireza. Então, pensar na paz é pensar nessa inteireza. É desejar, de repente, se permitir não andar mais nos trilhos da certeza, mas andar nas trilhas da investigação individual, daquilo que nos faz realmente felizes, né? Muito agradecida. Quero cumprimentar o presidente da União Planetária, a arquitecta que compartilham comigo a mesa hoje, a embaixadora de El Salvador, embaixadora da Nicarágua, não? Os membros da missão diplomática da Bolívia aqui, todas as amigos aqui presentes, a diretora e vice-diretora da Escola de Santa Maria. Bem-vindos todos. Eu vou fazer hoje uma análise indireta da obra de León Tolstói. Vou me basar, sobretudo, numa análise que fez o escritor peruano Vargas Llosa. Eu achei que ele escreveu um artigo que eu achei muito rico e vai enriquecer melhor que minha análise, vai enriquecer mais esse nosso encontro. Essa análise é tão bom que acho que merece que nós conheçamos ela. Mas eu vou comentar depois alguns aspectos que Vargas Llosa destaca e ressalta e que tem que ver com as nossas preocupações. Esse artigo é precisamente o que está aqui, não? Lições de Tolstói. Vargas Llosa escreve que leu 2 vezes o livro Guerra e Paz e que na segunda leitura mudou a impressão que ele tive. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler 4 trechos do artigo e depois vou fazer os comentários. Abre aspas. Verifico agora, nesta segunda leitura, que estava equivocado, que longe de apresentar a guerra como uma virtuosa experiência, onde se forja o ânimo, a personalidade e a grandeza de um país, a novela a expõe, refere-se à guerra, em todo o seu horror, mostrando em cada uma das suas batalhas, e acaso, sobretudo, em sua alucinante descrição da vitória de Napoleão em Austerlitz, a monstruosa sangria que ela significa e as infinitas dificuldades e injustiças que golpeiam os homens comuns e correntes, que constituem a imensa maioria de suas vítimas, e a estupidez macabra e criminal de quem desencadeia catástrofes falando de honra, de patriotismo e de valores cívicos
e marciais. Palavras cujo vazio e sem a mínima importância se fazem patentes apenas quando se estalam os canhões. A novela de Tolstói tem muito mais a ver com a paz do que com a guerra. E o amor, a história e a cultura russa que, sem dúvida alguma, impregna a ela. Não exalta para nada o ruído e a fúria das chacinas. Ainda mais bem, essa intensa vida interior de reflexão, dúvidas, busca pela verdade e compromisso em fazer bem aos outros, que encarna o passivo e benigno Pierre Bejoujov, o herói da novela. Fecha aspas. Abre aspas, outro trecho. Não? Nessa releitura da Guerra e Paz, noto algo que na primeira não entendi. A dimensão espiritual da história é muito mais importante do que o que acontece nos corredores ou no campo de batalha. A filosofia, a religião, a busca de uma verdade que permita diferenciar nitidamente o bem do mal para agir consequentemente é a preocupação central dos personagens. Ainda que, fecha aspas, abre aspas novamente, ainda que, falando em frio, as coisas que acontecem no Guerra e Paz é terrível, duvido que alguém entristeceu ou ficou pessimista depois de ler-lo. Ao contrário, o romance nos deixa com a sensação de que, apesar de todas as coisas ruins da vida e a abundância de canalhas e pessoas vis que têm sucesso, feita a adição e a subtração, os bons são mais numerosos que os maus. As ocasiões de prazer e serenidade maiores que as de amargura e ódio. E que, embora nem sempre seja evidente, a humanidade está deixando para trás, pouco a pouco, o pior que arrastra. Isto é, de um modo, muitas vezes invisível, está se melhorando e se redimindo. Fecha aspas e novamente abre aspas. Essa é, provavelmente, a maior façanha de Tolstói, como foi a de Cervantes quando escreveu Quixote, Balzac com sua comédia humana, ou Dickens com Oliver Twist, o Victor Hugo com Os Miseráveis, ou Faulkner com sua saga sulista. Apesar de nos submergir em suas novelas, nos esgotos dos seres humanos, injecta-nos a convicção de que, contudo, a aventura humana é infinitamente mais rica e exaltante que a miséria e mesquinhez que também ocorrem nela. Que, vista em seu conjunto, desde uma perspectiva serena, ela vale a pena de ser vivida. Embora que fosse apenas porque neste mundo não podemos viver só da verdade, mas também da mentira, graças às grandes novelas. Esses são os 4 trechos e eu queria ressaltar aqui aquela parte em que Vargas Llosa fala que a novela expõe a guerra, diz, não? A monstruosa sangria que ela significa, as infinitas dificuldades e injusticias que golpeiam os homens comuns e correntes, e a estupidez macabra e criminal de quem desencadeia catástrofes, falando de honra e de patriotismo e valores cívicos. Isso acontece todo o tempo. Lamentavelmente, nós nos encontramos com muitas pessoas, não? Que nos enganam, que nos mentem, falando de honra, patriotismo, valores, mas estão trabalhando para desencadear guerras. Essa é uma realidade que nós temos que aprender a visibilizar. Tem numa outra parte, ele fala que
que Tolstói, no livro, na novela, não exalta a fúria da violência da guerra, não? Sino mais bem ressalta a intensa vida interior, a reflexão, dúvidas, buscas pela verdade e compromisso em fazer bem aos outros. Olha aí, a busca pela verdade e o compromisso em fazer bem aos outros. Isso tem um conteúdo muito profundo, que pode definir, determinar muitas de nossas ações. Pode definir se nós vamos a atuar só para nós ou vamos actuar em função dos interesses coletivos, dos interesses de todos. E volve a insistir Vargas Llosa, não? Nesse tema, quando fala que a dimensão espiritual da história é muito mais importante do que acontece nos corredores ou no campo de batalha. A filosofia, a religião, a busca de uma verdade que permita diferenciar nitidamente o bem do mal para agir consequentemente. Nos está falando de que a dimensão espiritual da história é muito mais importante e muitas vezes nós não enxergamos essa dimensão espiritual da história. E precisamos nos impregnar dessa visão espiritual da história. A busca da verdade, novamente, reflete aí Vargas Llosa, que permita diferenciar nitidamente o bem do mal. E nós, muitas vezes, muitas pessoas em nossas sociedades não têm essa preocupação de uma busca da verdade que permita diferenciar nitidamente o bem do mal. Porque todos consideramos que a informação que recebemos, muitas vezes recebemos passivamente essa informação, o que nos dá na televisão, o que nos dão os jornais, não? Mas não buscamos nós. Nós fazemos essa búsqueda profunda da verdade. Essa busca que nos permita olhar ou enxergar nitidamente onde está o bem, onde está o mal. Muito moramos com uma verdade superficial, que passivamente recebemos, mas não temos uma atitude dinâmica de busca. E isso que fala aqui Vargas Llosa, não? A busca de uma verdade que permita diferenciar nitidamente. E por isso, a maioria das pessoas nas sociedades, agora e antes na história, não podiam e não podem ainda hoje enxergar nitidamente onde que está o bem, onde que está o mal. Achamos que sim, entendemos, sabemos, não? Mas, na verdade, estamos nos enganando, porque não temos essa iniciativa de uma busca mais nítida e mais profunda. E uma segunda parte que fala Vargas Llosa, diz, não? Para diferenciar nitidamente o bem do mal, para agir consequentemente. Ou seja, se nós conseguimos nitidamente distinguir o bem do mal, devemos actuar em consequência. Não adianta muito que consigamos fazer ter esse nítido olhar, se não vamos agir, porque então não contribuímos para a melhora da humanidade. Se queremos fazer esse compromisso para a melhora da humanidade,
temos que agir. É uma consequência da busca dessa verdade. Temos que continuar com o agir, para que sejamos comprometidos com a própria humanidade, não? E com o futuro de nossos filhos e nossos netos, porque a transformação da situação no mundo, mais que para nós, vai ser para nossos filhos e nossos netos. Que essa realidade que hoje temos, onde temos muita violência, temos guerras, e temos ainda presidentes que acham que a supremacia da força é o motor das relações internacionais. Há pouco, todos nós seguramente hemos escutado um presidente que falava que nos últimos 2 anos tive um gasto de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares nas suas forças armadas. 3 trilhões e 500 bilhões de dólares. Esse dinheiro, eu acho que tivesse resolto a fome no mundo. É muito dinheiro. E, sin embargo, foi lembrado por esse presidente como uma ameaça contra um outro país. Olha, eu sou o mais poderoso. Se você não escuta o que eu estou falando, olha aí que eu tenho todo esse armamento. Não? Essa é uma ameaça. Isso mostra como temos ainda presidentes que acreditam que a força e a violência é uma ferramenta válida e legítima para resolver os problemas entre as nações. Por isso é que nós temos que agir e não só ficar olhando. Não? Bom, é isso. Obrigado. Agradecemos aos palestrantes pelo qualificado diálogo e ao público pela ilustre presença. Convidamos a todos a conhecerem o movimento Pedagogia das Virtudes e a ONG União Planetária nas redes sociais, @União Planetária, e no canal da TV Supremo no YouTube, que é o braço da comunicação da UP, TV Supremo Brasília. Como representante da Embaixada da Bolívia, agradecemos a oportunidade da realização deste seminário. Muito obrigada.